Fala, meu povo, estamos aqui de volta. Agora para a gente falar sobre os gráficos do MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. E aí, para isso, gente, bom, vamos olhar aqui rapidinho, né? Vamos olhar aqui quais são os gráficos que nós vamos trabalhar hoje. Tá? São 3 em especial que a gente precisa para o MRUV. Não sei se você lembra, na aula de gráfico do MRU, do Movimento Retilíneo Uniforme, a gente analisou só 2 gráficos, que era o gráfico da velocidade, que é sempre constante, né? Era sempre uma linha horizontal, e o gráfico da posição, que como ele era regido por uma equação do primeiro grau, era sempre uma reta inclinada. Aqui, como o movimento é um pouco mais complexo, nós vamos ter que analisar 3 gráficos, certo? O primeiro, velocidade por tempo, depois o espaço por tempo e o último, aceleração por tempo. Veja só por que eu preciso disso. Primeiro, o gráfico velocidade por tempo vai ser regido por essa equação, né? A equação da velocidade, VV0 mais A vezes T. Ela é uma equação do primeiro grau. Então eu já espero aqui uma situação parecida com aquele gráfico do MRU de posição. Eu espero que sejam sempre retas, né, do primeiro grau, sempre vão ser retas, ou subindo ou descendo, tá? Subindo quando a aceleração for positiva, descendo quando ela for negativa. Claro que, né, a gente vai ter que ter cuidado aí na hora de classificar, porque vai ter que ver o sinal da velocidade, né, ver o que está acontecendo com a velocidade. Mas o sinal da aceleração a gente já vai saber. Se estiver subindo é positivo, se estiver descendo é negativo. Já o gráfico posição por tempo, você vai ver que essa equação, aquela que eu disse para vocês que às vezes o pessoal chama de sorvetão, é uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, se você lembrar do gráfico, o gráfico é uma parábola. Tá? Então, o nosso gráfico espaço por tempo, né, posição por tempo, vai ter uma curvatura, você vai ter que se ligar nisso. E o gráfico aceleração por tempo, esse é o mais fácil, porque ele vai parecer com o gráfico da velocidade do MRU. Ele vai ser só uma linha reta, uma linha horizontal, tá? Porque a aceleração é constante durante todo o movimento. Aí você só vai ver se a reta está em cima, se a aceleração for positiva, ou embaixo do eixo, se ela for negativa, tá bom? Mas vamos lá, eu vou logo para os mais complicados. Vamos começar logo falando do gráfico da velocidade. Gente, muito simples. Como eu disse para vocês, a equação que rege o movimento é essa, VV0 mais A vezes T. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber que, tá, quando a aceleração for positiva, como é esse caso aqui, o gráfico sobe. Do mesmo jeito como numa equação do primeiro grau, você tinha assim, AX mais B, né? Toda vez que esse A aqui é positivo, o gráfico sobe. Quando A é negativo, o gráfico desce. Quem faz o papel do A nessa nossa equação é a própria aceleração. Então, quando ele é positivo, o gráfico sobe, quando ele é negativo, o gráfico desce. Nesses dois casos aqui, eu tenho velocidades positivas. Tá? Então, veja só, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, aqui eu botei negativa, né? Aqui embaixo, ó. Deixa eu corrigir. As duas são positivas. Então, como elas têm o mesmo sinal, movimento acelerado, aquela classificação que a gente fez. Aqui os dois são opostos, né? Nesse outro gráfico aqui. A velocidade é positiva, a aceleração é negativa, o movimento é retardado. E aí veja só por quê, meu povo, olha. Aqui eu tenho aqui no meu gráfico, ó, eu tenho uma velocidade. E aqui é a velocidade inicial, quando começa tudo. E você vê que o valor da velocidade vai aumentando até esse valor V. Então, à medida em que o tempo vai passando, a velocidade vai aumentando, vai subindo de valor. Então, significa que ele está andando cada vez mais rápido, é um movimento acelerado. Aqui, gente, ele sai com uma velocidade inicial e você nota que aqui, depois desse tempo t, ele está num valor mais baixo. Então, ele está reduzindo a velocidade dele, indica que ele está freando. É muito importante que você saiba olhar para um gráfico desse e relacionar com uma situação. Você consiga, a partir das informações do gráfico, entender se o cara está indo mais rápido ou indo mais devagar. Então, nesse primeiro gráfico, ó, você vê que está subindo, então a velocidade está aumentando, ele está indo mais rápido. Nesse outro aqui, o gráfico está descendo, significa que a velocidade dele está diminuindo, está freando, tá bom? E aqui vale a mesma regra que a gente já usou antes. A área do gráfico vale o ΔS. Algumas questões vão te dar o gráfico, velocidade por tempo, e te pedir o deslocamento. É só você olhar para a figura e tirar a área do gráfico, calcular a área do gráfico. Beleza? Então, nosso primeiro gráfico é esse. Se ligue, equação do primeiro grau, velocidade aí vai ser sempre uma reta. Vamos para o próximo. Gráfico, espaço por tempo. Aqui, como eu disse para vocês, é uma equação de segundo grau, e como é uma equação de segundo grau, tem a tal da parábola, tá? E aí, gente, é o seguinte, se a gente tiver uma parábola bonitinha, assim, com a descida e a subida, ou com a subida e a descida completa, você vai ter que ter muito cuidado com esses pontos que eu marquei aqui, ó, esses dois pontinhos. Por quê? Porque esses pontos são pontos onde acontece uma inversão do movimento. Tá? Então, veja só, você vê que nesse caso aqui, ó,
a posição dele está diminuindo, então ele está no movimento retrógrado, velocidade negativa, porque ele está descendo. Ó. Então aqui a velocidade é negativa, é retrógrado. Até que ele vai ficando, ó, ele vai curvando aqui até ficar bem horizontal. Quando o gráfico da posição por tempo fica horizontal, a gente já falou isso no MRU, na aula de MRU, ele significa que ele está em repouso. Tá? Então você vê que momentaneamente ele fica na horizontal. É nesse ponto que acontece a inversão do movimento. Você vê que aqui ele está indo para um lado, aí freando, 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 freando até aqui. Chegou aqui, ele começa a inverter o movimento e começa a ir para o outro lado. Ó. Aí a posição dele vai aumentando. Significa que aqui a velocidade dele passa a ser positiva, é um movimento progressivo. Então, quando tem essa curvatura da parábola, você tem também uma inversão do movimento, tá? Muito cuidado. Sendo que alguns dos problemas não ocorrem sem inversão. O gráfico vai até aqui, essa metade. Só esse pedaço inicial, ou só esse pedaço final, tá? Mas se tiver essa curvatura com esse vérticezinho da parábola, você já sabe que tem inversão de movimento. Mesma coisa nesse gráfico aqui do lado, ó. A diferença é que aqui ele começa primeiro com velocidade positiva, então é como se estivesse vindo para cá, só que ele está freando, 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 até anular a velocidade, e agora ele vai começar a ir para o outro lado acelerando, tá? Então a partir daqui a velocidade passa a ser negativa, certo? E aí ele desce. O que eu queria que você notasse? Aqui a aceleração é positiva. Ele começou negativo, mas qual é a tendência dele? É acompanhar a aceleração. Então ele vai frear e inverter o movimento. Aqui ele começou positivo, mas a aceleração era negativa. Então a aceleração vai frear esse cara, porque é o oposto a ele, e aí até fazê-lo concordar com ela, até fazer a velocidade ficar negativa também. Tá bom? Então muito cuidado. Esse aqui é o gráfico, uma parábola. Às vezes tem questões que você tem que resolver uma equação de segundo grau. Tá bom? Já adianto logo, tá? Mas esse é o detalhe importante. E outra coisa, nesses pontos de inversão de movimento, é uma referência que você já sabe que a velocidade aqui é igual a zero. Tá? Então, toda vida que tem esse ponto de inversão de movimento, eu já sei que bem aqui ou bem aqui, a velocidade do cara é zero. Tá? Inclusive, eu deixei um pouco mais detalhado o gráfico para dizer isso para vocês. Ó. Bem aqui, a velocidade é igual a zero, porque você tem uma inversão do movimento, certo? Aqui, como é um gráfico posição por tempo, ó, ele está indo para valores menores de posição, ele está indo para um local onde as plaquinhas estão diminuindo de valor, certo? Então, vamos supor que eu tenho umas plaquinhas aqui. Eu vou botar aqui 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, tá? Então, o que está acontecendo no início? Vamos supor que o meu amigo esteja aqui. Aí, nesse primeiro momento, o que está acontecendo? As posições estão diminuindo, ó, ele está indo para valores mais baixos, então ele está vindo para cá. Só que o que acontece? Ele está desacelerando, porque a velocidade dele está se aproximando de zero. Então ele vai chegar num determinado momento aqui, em que a velocidade dele vai zerar, e ele vai começar a seguir no sentido contrário, onde as posições só aumentam de valor. Então ele passa a fazer agora um movimento progressivo. Tá bom? Então é essa leitura aqui que a gente precisa fazer toda vida que pegar um gráfico desse. E esse momento aqui, que a velocidade zero, que ele inverteu, está onde? Está bem aqui no gráfico. Ó. Cuidado, esse gráfico não é uma trajetória. É só para indicar para você as posições onde o cara está. Às vezes, fazer um esqueminha como esse que eu estou fazendo aqui em cima ajuda a interpretar melhor as situações. Vamos olhar a próxima. Ó. Terceiro gráfico que eu quero apresentar para vocês. Aceleração por tempo. Aí, gente, é o seguinte, olha. A aceleração é sempre constante, né? Então, por exemplo, nesse daqui, nesse primeiro gráfico que você está vendo, ali mais à esquerda do seu vídeo, você tem a aceleração embaixo do eixo do tempo, então ela é negativa, é uma aceleração negativa, só que ela tem sempre o mesmo valor. Aqui, na direita, né, a gente tem uma aceleração positiva, sempre com o mesmo valor. A taxa é constante, a aceleração é constante, então o gráfico é assim. E aqui um detalhe importante, se eu tirar a área do gráfico, tá, é como se eu tivesse a multiplicação da aceleração pelo tempo. E aí, gente, A é ΔV sobre ΔT. Se eu passar o tempo multiplicando, aceleração vezes tempo é ΔV. Então, a área do gráfico é a variação da velocidade, beleza? Se eu quiser saber quanto a velocidade variou, é só medir a área desse gráfico. Vamos para o exercício? Para a gente focar aqui em algumas coisas. Olha, primeira questão. Este gráfico, velocidade versus tempo, sempre fique atento nas unidades aqui, representa o movimento de um automóvel ao longo de uma estrada reta.
ele quer saber qual é a distância percorrida pelo automóvel nos primeiros 12 segundos. Tá? Então ele quer saber o ΔS, né? Qual foi a distância percorrida. Aí, gente, perceba, o que eu tenho aqui? Eu tenho um carro que partiu do repouso, ele estava lá paradinho, aí ele começou a acelerar. E depois de 12 segundos, ele já estava com uma velocidade de 24 metros por segundo. E aí já dá quase em torno de 80 km por hora. Beleza? Mais ou menos por aí, perto disso. Tá? 80 km por hora aproximadamente, fazendo um cálculo grosseiro. Então é isso que está acontecendo. Você olha para um gráfico desse, é essa situação que você tem que imaginar. Um carro em repouso, chegando até 24 metros por segundo em 12 segundos. Beleza? Aí o que foi que eu disse para vocês? Que esse aqui é um gráfico velocidade por tempo. Se eu quiser o deslocamento, é só eu tirar a área do gráfico. Tá? Esses 3 tracinhos é só para dizer que ele é numericamente igual. Às vezes o pessoal escreve assim também, ó. Bota um N aqui, tá? Para dizer que é numericamente igual. Porque a área é uma coisa que você mede em metros quadrados, em quilômetros quadrados. ΔS é uma distância em metros ou quilômetros. São coisas diferentes. Elas não são exatamente iguais. Só coincidem numericamente. Por isso que a gente usa essa notação. E aqui, gente, até os 12 segundos, qual é a figura que eu tenho? Eu tenho um triângulo. Então, para eu calcular esse ΔS, basicamente você vai fazer o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 12, a altura é 24, e você vai dividir por 2. Se você cancelar 24 por 2, dividir 24 por 2, fica 12. Aí 12 vezes 12, gente, 144. 12 ao quadrado, né? Então o deslocamento é de 144 metros. Item D de dado. Olha como é simples, né? Já resolvemos a questão. Acabou, gente, era só isso. Vamos para a próxima. Vamos para o próximo problema. Pronto, aqui. Um carro está andando ao longo de uma estrada reta e plana. Sua posição em função do tempo está representada neste gráfico. Sejam VP, VQ e VR os módulos das velocidades do carro, respectivamente, nos pontos P, Q e R indicados nesse gráfico. Com base nessas informações, ele quer saber onde a velocidade é maior. Isso aqui é posição por tempo. Gente, no gráfico posição por tempo, o que você tem que saber? Quanto mais vertical for o gráfico, significa que no menor tempo ele percorre um espaço maior. Então significa que ele tem maior velocidade. Se ele é mais horizontal, tá? Se ele é mais horizontal, significa que ele percorre, né, um maior tempo, um espaço mais curto. Então significa que a velocidade dele é mais baixa. Então veja só, no P eu tenho essa inclinação aqui, mais ou menos. No R eu tenho essa inclinação. Você vê que o R está um pouquinho mais deitado. Então ele precisa de um tempo maior para subir. Resultado, a velocidade dele é menor. Tá? Então eu vou dizer logo que VP, a velocidade do P é maior que a velocidade do R. Por quê? Porque o P é mais vertical. Então ele já aumenta logo a posição dele num espaço de tempo curto. E o Q, pessoal? O Q está bem na inversão do movimento, ó, tá vendo? No vértice da parábola. Então ele está praticamente horizontal. Eu vou dizer para você que o VQ é aproximadamente igual a zero. Tem nem velocidade, né? E aí como é que seria a sequência? O VP é o maior de todos, o VR é um pouquinho deitado, um pouquinho mais deitado, e o VQ é o ponto de inversão, então é onde ele passa pela velocidade nula. Então, acabou-se, é isso. Só que aqui ele está do menor para o maior nos itens. Então a gente começa com o VQ, que é o zero, né? A inversão do movimento, o VR, que está mais deitadinho, e o VP, que é mais vertical. Então essa é a sequência. VQ, VR, VP é o item C de casa. Ó. Pronto, gente, não precisou nem fazer conta. Ó. Analisou o gráfico, viu que o ponto de inversão, velocidade é zero, como a gente comentou lá no outro slide, e acabou, se segue em frente. Vamos para a questão de número 9. Aliás, questão número 9 não, eu vou para o nono slide, né? Vamos aqui, gente, questão 3 da UFMG, ó. Acho que é tudo da UFMG hoje, né? Este gráfico de aceleração em função do tempo refere-se ao movimento de um corpo cuja massa é de 10 kg, parte do repouso e desloca-se em linha reta. Tá? Ele quer que a gente faça o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento e quer que a gente determine qual foi a distância percorrida de T0 até T15. Então vamos lá. Gente, o gráfico velocidade em função do tempo. Ele sai do repouso, ó. Ele partiu do repouso. Então eu sei que a velocidade inicial dele é igual a zero. Tá? Então vamos fazer o gráfico. Primeira coisa é isso. O gráfico velocidade em função do tempo.
Ele vai passar, ó, perceba, ele vai ficar 5 segundos, os 5 primeiros segundos com essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte, se a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, tá, e durou 5 segundos, essa aceleração, vamos descobrir qual foi a velocidade que ele chegou no final? Então, a velocidade vai ser V0 mais A vezes t. A velocidade inicial é 0, a aceleração é 5, o tempo é 5. 5 vezes 5, 25. Então, no final de 5 segundos, ele vai sair do zero até a velocidade de 25 metros por segundo. Vou fazer o gráfico em metros por segundo, o tempo em segundo. Então, tu vai só fazer uma reta, gente. Ó, você imagina que o que eu estou fazendo aqui é uma reta, tá? Nos primeiros 5 segundos. Só que ele quer para esse movimento todo. E se você olhar o gráfico, vai até o instante 15. O que eu quero que você note? Nos 5 primeiros segundos, eu tive uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E nos outros 10 segundos, de 5 a 15, a aceleração foi 0. Quando a aceleração é 0, pessoal, quando ela é nula, a gente tem um MRU, movimento retilíneo uniforme. E qual é a principal característica do movimento retilíneo uniforme? A velocidade é constante. Então, ele chegou até 25 metros por segundo e nos próximos 10 segundos não vai mudar nada desse valor. Então, ele vai seguir com velocidade constante até o instante 15, que é o que eu tenho. Tá bom? Então, essa era a ideia, a construção do gráfico. No item B, ele quer a distância percorrida de 0 até 15 segundos. Aí, gente, para fazer essa distância percorrida, é só você tirar a área do gráfico de novo, ó, de 0 até 15, só que agora você tem um trapézio, tá bom? Aí, para calcular a área do trapézio, o que você tem? Você tem aqui a base menor, que é de 5 a 15, vale 10. A base maior, que é 15. A altura é 25. Então, eu vou sair aqui da tela para que você veja a minha resolução, ó. Pessoal, vai ficar desse jeito, olha. Vou mudar aqui a canetinha. Esse aqui era o item A. Deixa eu só dizer que esse era o item A. Vamos resolver o item B bem aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dizer que o ΔS, mais uma vez, é numericamente igual à área. Nosso ΔS vai ser base maior, que é 15, área do trapézio, mais base menor, que é 10, vezes a altura, que é 25, dividido por 2. Nosso ΔS vai ser 10 mais 15, 25, então fica 25 vezes 25, 25 ao quadrado, dividido por 2. 25 ao quadrado dá 625, dividido por 2 vai dar 312,5. Então vai ser 312,5 metros. E aí com isso, gente, nós finalizamos o problema. Finalizamos o problema e finalizamos o nosso vídeo de hoje, beleza? Fechamos por aqui. Agora a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre lançamentos, tá bom? Vamos falar sobre queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!